Fala galera, voltamos para o nosso bate-papo e já convidando vocês para vocês estarem aqui com a gente na nossa transmissão. Terça-feira, 17h30, vai ter Brasil e Espanha. Espanha e Brasil, né? Que é o segundo duelo da seleção brasileira nesse recomeço, né? Nessa nova fase, depois de deixar uma grande impressão contra a Inglaterra. Foi tudo isso? Foi pra gente se empolgar? Esse é o assunto do grande bate-papo que a gente fez. Vocês estão vendo aí imagens do primeiro treinamento que a seleção fez logo depois do jogo da Inglaterra. Não teve descanso para ninguém, absolutamente ninguém. Jogadores que atuaram e que não atuaram, acordaram cedo, se encaminharam lá para o CT ainda na Inglaterra e fizeram um treinamento, né? Treinaram antes do embarque, treinaram duro. Vocês estão vendo aí imagens dos treinamentos que foram feitos logo depois, no segundo dia. Teve aquela longa conversa, né, com o Dorival conversou com todo mundo, mas a impressão que deu na coletiva logo depois do jogo foi que o Dorival gostou, né, que o Dorival admitiu que fez algumas modificações de posicionamento dos jogadores, os advertiu com antecedência para não criar nenhuma situação de inconstância, né, de desconforto por parte deles, mas conversou individualmente com cada jogador. Por exemplo, ele utilizou o Paquetá numa posição que ele não atua muito bem no clube dele, obviamente, né? Ele não está adaptado à função que ele fez ali. O próprio Rodrigo também foi utilizado em outra posição. Ele disse que conversou com todo mundo antes de fazer isso e que gostou muito, ficou muito feliz, né, com a adaptação que todos tiverem com o empenho tático, né, que a equipe demonstrou seguindo as orientações que ele passou. Diz que gostou muito de trabalhar com o grupo, elogiou bastante o grupo, que o grupo se empenhou bastante e, claro, o discurso não poderia ser outro, né? Não tinha como você fazer um discurso diferente depois de uma vitória como a que a seleção brasileira teve. Não há dúvidas nenhuma de que o Brasil mostrou força, mostrou que tem outro perfil, um outro time, uma outra cara, um outro ânimo daquela seleção que a gente estava vendo com o Diniz. É um time que tem uma disposição tática diferente, é um time que até que joga mais aberto, né, do que aquilo que estava atuando. E o desempenho individual dos jogadores também foi diferente. A gente teve um Brasil bem coletivo, né? Bem coletivo. Destaque para esse cara aí, ó, que está correndo. Fabrício Bruno foi um dos grandes destaques. A gente vai fazer uma análise, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer uma análise sobre jogador por jogador, né? Para a gente poder fazer uma avaliação dentro daquilo que a gente viu, que a gente pôde observar e até também o que vocês comentaram nas nossas redes sociais. Esse foi o time titular do Brasil, tá? Pra gente fazer uma avaliação homem a homem ali, a gente tem que falar também muito superficialmente. Por exemplo, logo para começo de conversa, o Bento. O Bento teve uma atuação boa. A gente não pode dizer que a atuação do Bento foi horrível. Foi uma boa atuação, né? Só que o Bento, ele teve algumas falhas características que não são fortes dele, assim. Raramente, quem vê o Bento atuar, o Bento jogando, o Bento no dia a dia, notou, pelo menos na transmissão a gente notou que ele estava nervoso, que ele sentiu essa estreia, sentiu o peso da estreia. O Bento não saiu praticamente em nenhuma bola ali dentro da pequena área. Todas as bolas que foram alçadas ali na pequena área, o Bento praticamente ficou em todas, né? Ele não foi ao encontro da bola em nenhum momento. E isso é muito ruim para um goleiro de seleção brasileira contra uma seleção como a da Inglaterra, que até chegou a notar isso, né? Mas pelo posicionamento dos demais jogadores, a gente teve poucas bolas alçadas frente à própria característica, né, da seleção inglesa, né, e frente também ao buraco que essa seleção, essa brecha que a gente pode chamar assim, que a seleção inglesa viu na seleção brasileira, porque a seleção inglesa notou isso. A seleção brasileira estava com algumas estreias, tinham alguns novatos chegando. O Bento é um deles, é um goleiro jovem ainda, mas é um bom goleiro, né? E ele costuma sair no Atlético Paranaense, né? Quem assiste os jogos, o torcedor do Furacão sabe que o Bento não é um goleiro cone que fica ali embaixo do gol. Embaixo da trave, ele foi muito bem, né? Não tem como a gente dizer que não foi. Pegou bolas importantes, fez boas defesas, mostrou reflexo, só que na hora das bolas alçadas ele falhou e falhou feio. A gente contabilizou aqui, durante todo o segundo tempo ele não foi em nenhuma, né? E durante o primeiro tempo ele só foi em uma, dentre as várias possibilidades que aconteceram.
Por sorte, né, os zagueiros estavam muito bem, o posicionamento do Danilo e do Wendel também ajudou, bloqueou a possibilidade de algumas bolas alçadas, mas quando tínhamos bola parada, a gente teve alguns probleminhas ali com o Bento de não sair, né, de não encarar a bola, de não ir buscar a bola na cabeça lá do atacante. Ele tentou por umas 2 vezes e catou borboleta. Mas foi uma atuação interessante. Não dá para dar um destaque 100% para ele, mas sem sombra de dúvidas foi uma atuação interessante, conseguiu salvar bem, fazer boas defesas. Isso nos dá um alento. Talvez o segundo jogo, se ele entrar como titular, pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe ainda a cabeça do Dorival. Ele fez uma coletiva agora há pouco, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Mas a gente tem que ressaltar isso do Bento. Isso foi uma falha, isso foi um ponto de falha. O Danilo até jogou bem, né? Para as exibições que o Danilo vinha fazendo na própria seleção brasileira, que deixava muito a desejar, o Danilo foi bem. Só que o Danilo meio que atuou como um zagueirão ali, né? Pela direita. Ele não foi um lateral, ele não foi um ala, ele não apoiou, ele não foi lá para cima. Em raríssimas oportunidades a gente viu o Danilo lá em cima. O Danilo jogou defensivamente, deixou que o quarteto mágico lá da frente resolvesse. O Danilo atuou 100% ali cobrindo a zaga, né? E fez uma atuação boa, não foi uma atuação ruim. Claro que ele pode render mais, a gente sabe que ele pode render mais, só que talvez tenha sido a própria opção do próprio Dorival em manter ele ali naquele posicionamento. Mas ele não foi ruim, não comprometeu, muito pelo contrário, até ajudou. Esse posicionamento dele acabou dificultando um pouquinho uma jogada característica da Inglaterra, que é trazer essa bola para a linha de fundo, né? E fazer o cruzamento para, enfim, aproveitar as benesses que os seus próprios jogadores têm, questão de estatura, posicionamento, enfim. E a ausência do Kane também suprime isso um pouquinho, suprimiu pelo menos nesse jogo da Inglaterra as possibilidades de bola alçada, né? E isso foi bom, porque o Bento do jeito que estava, corria sérios riscos se essa jogada fosse insistentemente colocada, a gente tomar um gol ali por bola aérea. Na minha opinião, tem esse número 14 aí, é o destaque, Fabrício Bruno. Foi colocado um peso gigantesco nas costas desse cara, né? E ele respondeu bem. Ele respondeu muito bem, jogou bem, não tem nem o que falar, cobriu bem, saiu até meme na internet mostrando o bolso do Fabrício Bruno, né? Ali cheio de jogadores da Inglaterra, principalmente o Bellingham, que não conseguiu atuar tanto assim. O treinador inglês, ele percebeu que o Fabrício Bruno era o estreante, né? Era o cara que estava sendo colocado uma grande responsabilidade em cima dele, né? Mas que ele conseguiu responder muito bem. E o Bellingham realmente não teve tantas oportunidades assim. Quando resolvia encarar ali, o Fabrício Bruno encontrava um jogador muito consistente, muito interessante ali. Isso é bacana, porque abre novos leques. A gente ressaltou muito, principalmente no nosso pré-jogo, que o Fabrício Bruno estava ali, né, mas que aquelas posições ali tinham outros caras que porventura estavam machucados, que porventura não poderiam jogar, e que o Fabrício Bruno acabou entrando ali junto com o Beraldo, né, e que muito provavelmente quando esses outros jogadores tivessem condições, seriam esses jogadores que iriam tomar conta ali da zaga do Brasil. Mas o Fabrício Bruno, do jeito que jogou com muita personalidade, bola aérea, tirou todas praticamente, pode-se dizer, as poucas que apareceram lá, ele estava muito consistente, com bolas paradas, né? Enfim, acho que foi um dos grandes destaques positivos do Brasil aí, se colocando como um cara agora para se pensar na titularidade da seleção, né? Vamos esperar, obviamente, foi o primeiro jogo, vamos esperar os outros, a sequência com a camisa amarelinha, né? No último jogo azulzinha, mas o Fabrício Bruno aí foi um dos destaques positivos dessa seleção. O Beraldo foi discreto junto com o Wendel, isso porque a seleção inglesa não atuou muito por aquele lado ali. Ele não comprometeu, muito pelo contrário, todas as vezes que o próprio Fabrício Bruno estava apertado, ele sempre se posicionou bem para receber essa bola, não brincou, não teve aquela coisa, zagueirando, como a gente fala, né? Quando era momento, dando os chutes, tentando fazer as inversões, mas o Beraldo foi um cara tranquilo, né? Não comprometeu, não se destacou, mas também não comprometeu ali a seleção, acabou dando os espaços aqui e ali, mas junto com o Wendel, os dois foram... A avaliação que eu faço do Beraldo é a mesma do Wendel. O Wendel poderia ter rendido muito mais, apoiado muito mais, mas ele teve um posicionamento defensivo, assim como o Danilo, travando ali aquela defesa, impedindo que a seleção inglesa pudesse fazer. Forçou, esse posicionamento do Beraldo e do Wendel, forçou, por exemplo, o Phil Foden a recuar um pouco mais, e isso tirou um pouquinho do perigo que a seleção inglesa poderia proporcionar à seleção brasileira. Foi interessante. Não comprometeu, mas também poderia, sem sombra de dúvidas, poderiam ter tido um destaque maior.
Ali no meio a gente teve o Bruno Guimarães, que pra mim foi muito bem, jogou bem, apoiou, deu toque pra frente, fez aquelas ligações diretas, enfim, acho que o Bruno Guimarães foi o Bruno Guimarães do Newcastle, que há muito tempo a gente não viu o Bruno Guimarães do Newcastle ser o Bruno Guimarães da seleção. Né? Acho que foi bacana demais, ele reencontrou o futebol, estava tranquilo, estava jogando legal, concentrado, quando perdia bolas, e ele perdeu algumas bolas, isso é normal durante o jogo, mas ele mesmo se cobrando ali, sabe, balançando a cabeça negativamente, quando tinha que colocar essa bola para lateral. Gostei muito do Bruno Guimarães, mostrando aí que obviamente aquela vaga ali que tem o Casemiro como o cara, né, como o grande nome do Brasil hoje, ela pode ser ocupada pelo Bruno Guimarães, sem sombra de dúvidas, que também tem até uma qualidade de passe melhor no momento, na atualidade, pelo futebol que vem desempenhando hoje. João Gomes poderia ter aparecido um pouco mais, mas também foi bem consistente, desarmou, fez combate, enfim. Não tem muito o que se falar do João Gomes, fez uma atuação até discreta para aquela posição ali, né? Mas quando foi cobrado, ele atuou. Na minha opinião, deu um pouco de espaço. A seleção inglesa conseguiu trabalhar aquela bola no meio-campo, no setor onde estava o João Gomes, até com uma certa facilidade. Mas quando a coisa apertava, ele estava lá, aparecia, enfim, fazia a recuperação, recuperou algumas bolas importantes, foi interessante, fez um diálogo legal. Né? Aí daí para frente a gente só tem... Eu queria pular esses caras e ir direto pro Rafinha, né? Porque foi o Rafinha, um cara que demonstrou qualidade, demonstrou, né? Mas foi um cara que só demonstrou velocidade. Né? O Rafinha, ele tem essa característica, ele é um cara veloz, ele é um cara agudo, que puxa muito essa bola para a linha de fundo, mas é um cara que por muitas vezes a bola estava no pé dele, né? Bolas importantes estavam no pé dele e ele não conseguiu concluir, não conseguiu, nem chutava gol, não conseguiu fazer o drible, não conseguiu ser agudo, ir para cima, enfim. Acho que faltou isso ao Rafinha. De todos ali do ataque da seleção, talvez tenha sido o único que destoou um pouquinho, mas assim, não comprometeu. Mas se ele tivesse tido uma atuação mais enfática, uma atuação mais objetiva, né, não só explorando aquilo que tem de melhor, que é a velocidade, talvez ele pudesse ter dar um pouquinho mais de resultado. Ele teve algumas bolas importantes no pé, e aí ele fez algumas escolhas erradas, que acabou ali o Pickford pegando as bolas dele, mas como um todo, ele não foi mal. Mas ele poderia ter sido muito melhor frente àquilo que a gente conhece. Já há um tempo que o Rafinha vem desempenhando esse tipo de futebol, que é um futebol que não está agradando muito ali. Talvez, se tiver que mexer, o Rafinha pode ser uma peça interessante a se mexer para se modificar o contexto da seleção. Até o Savinho, quando entrou ali, o Savinho fez um trabalho diferente do Rafinha, chamou mais a responsabilidade, apesar de muito mais novo, foi um cara que teve muito mais ímpeto, foi para cima, enfim, né, demonstrou mais interesse ali naquela posição e mais objetividade ali, pegava a bola, tentava partir, sofreu muitas faltas, inclusive o Savinho quando entrou. O Rafinha ficou muito discreto ao que o Rafinha pode produzir. Não é porque é um jogador em que a gente espera muito que ele tenha velocidade, mas que ele seja agudo, seja objetivo, chute a gol, faça cruzamentos interessantes, pontuais, mais certeiros, e o Rafinha não pôde desempenhar essa função. Então, desse ataque aí, talvez o único destaque, não vou dizer negativo, mas um destaque que a gente esperava muito mais de produção foi a do Rafinha. Na minha opinião, essa talvez tenha sido a grande brecha do ataque do Brasil. Aí a gente tem o trio Paquetá, Vini Júnior e Rodrigo, que foram sensacionais, na minha opinião. Paquetá com passes maravilhosos, né? Jogando. Esse foi um dos caras que foi deslocado de posição. Ele jogou mais recuado, sem fazer aquele facão que ele estava acostumado a fazer na seleção, e muitas vezes o próprio Paquetá jogava até como falso 9, né? Jogou como falso 9 na seleção em algumas oportunidades, né? Mas ele estava ali jogando limpo, né? Tava jogando tranquilo, estava jogando sossegado, dando aqueles dribles que ele sabe dar, mostrando muita habilidade, passes perfeitos, deixou pelo menos em 3 oportunidades seus companheiros cara a cara lá com o Pickford e as oportunidades foram desperdiçadas ou os impedimentos foram marcados, mas o Lucas Paquetá foi um cara ali, foi o verdadeiro camisa 10 da seleção, aquele camisa 10 que a gente busca, né, com qualidade de drible, qualidade de passe que chama falta. Apesar de eu ter gostado muito da atuação do Rodrigo, o Lucas Paquetá desempenhou essa função de 10 de forma maestral, na minha opinião, jogou muita bola. Agora, obviamente, ele tem muito aquela coisa do passe mais refinado, do toque diferente. Se ele fosse um pouquinho mais objetivo,
talvez, mas isso não comprometeu de forma nenhuma. É o jeito dele jogar e a gente tem que entender que ele é bom demais e ele tem que mostrar realmente a sua qualidade. É um cara diferente esse Lucas Paquetá, desde a época do Flamengo, né? Não é, e agora sendo disputado pelas maiores equipes do mundo, sem sombra de dúvidas, é um cara que vai deixar muita coisa boa nessa seleção. Vini Júnior e Rodrigo, gostei muito da atuação dos dois, principalmente do Rodrigo, que também foi um cara que jogou fora da sua, né, da sua zona de conforto. Ele jogou mais puxado para o meio, normalmente ele só atua no Real Madrid assim, depois daquelas substituições, né? Principalmente quando tá ali o Brahim ou quando tem outros jogadores, que ele é puxado um pouco mais para o meio, né? E consegue ocupar aquela zona ali. Só que o Rodrigo, dessa vez, ele atuou como um 10 no sentido real da frase. Aquele 10 que quando a coisa tá apertada no meio, é ele que sai da frente e vai ali para vários e vários momentos. A gente viu ele lá dentro do grande círculo central, até atrás do grande círculo central, chamando a responsabilidade para si e conduzindo essa bola com o pé, porque ele é um cara muito habilidoso, né? E aí o que aconteceu? Ele teve a personalidade de estar lá na frente, ele estava escalado ali na frente, no meio, mas não como centroavante. Ele estava escalado no meio para circular. E isso me agradou de forma interessante, porque o Rodrigo sempre se colocou à disposição para receber essa bola. Quando ele via que o João Gomes e o Bruno Guimarães, ou o próprio Fabrício e o Bruno Liberado estavam meio apertados ali, rapidamente ele se apresentava ali atrás sem medo nenhum. Pegava essa bola dentro do grande círculo central, um pouquinho atrás, e saía conduzindo. Várias oportunidades ele teve fazendo isso. Ele fez isso umas 6, 7 vezes durante o jogo, sofreu algumas faltas inclusive, e em outras ele conseguiu fazer bons dribles, porque isso é uma característica do Rodrigo, e na minha opinião jogou muito. Inclusive, até falei isso na transmissão, ele deu uma possibilidade, o Dorival encontrou uma posição pro Rodrigo, que ele pode ser usado assim, inclusive pelo próprio Ancelotti lá no Real Madrid. Porque da forma como ele atuou, com a liberdade que ele atuou muito bem, gostei bastante do Rodrigo. E quando o Rodrigo fazia essa função lá atrás de pegar essa bola, o Vini Júnior saía lá da direita e vinha para o meio, para ele ser o 9, para ele ser o cara de referência. Então essa mobilidade deu uma loucura ali na zaga inglesa, que sentiu bastante. Em inúmeras oportunidades a gente viu o Rodrigo sair, o Vini fazer esse facão vindo para o meio, e o Vini teve grandes chances, cara a cara ali, boas oportunidades que surgiram, e ele acabou pegando mal, batendo mal na bola, ou quando foi chutar foi prensado, enfim. Mas eu gostei muito dessa movimentação, bom demais ver o Rodrigo jogando nessa posição especificamente, porque ele é driblador e ele tem velocidade. O cara que é driblador e tem velocidade, quando pega essa bola no meio, ele não vai pegar 3 caras chegando de uma vez só, ele vai pegar uma sequencinha assim, ele pega um, depois pega outro, e ele consegue, ele tem habilidade, e fez isso durante o jogo, né? Driblava o primeiro, driblava o segundo e conduzia essa bola até receber a falta. Então foi muito interessante o posicionamento do Rodrigo, invertendo ali com o Vini. Em inúmeros momentos ele estava invertendo com o Rafinha, estava atrás do Rafinha, depois o Vini veio para o meio, ele foi lá para a ponta. Enfim, foi um cara muito bacana. Então esse foi o resumo da seleção, como um todo foi interessante. O Dorival fez uma coletiva agora há pouco e falou, né, sobre essa possibilidade, né? Será que eu vou mudar? Né? Será que dá para mudar para essa seleção? Ele foi perguntado com relação a essa situação e aí o próprio Dorival falou que não avalia jogador por um jogo só. Pelo que o Dorival falou na coletiva, eu acho muito difícil ele modificar a seleção, né? Talvez ele faça experimentos. Muito se falou que o Endrick tem que ser titular. Pelo que ele falou também, eu acho que não. Ele disse que o Endrick é uma joia, o Endrick precisa ser lapidado, mas que a gente precisa, ele fala assim, a gente precisa ter cuidado quando a gente colocar ele para não criar certas expectativas ainda em torno de um jogador que está em formação, que está em adaptação para um novo estilo de futebol que vai enfrentar. Então, pelas palavras dele, o Endrick ainda deve começar no banco. Se o Endrick for entrar, na minha opinião, ele vai fazer alguma adaptação ali, trazendo o Rafinha, botando o Rodrigo ali do lado do Rafinha e trazendo o Endrick mais centralizado. Só que aí você perde todas as qualidades que eu falei aqui do Rodrigo jogando. Então não acredito que vá fazer modificações e o time que deve ir a campo deve ser aquele mesmo com as modificações sendo feitas. Talvez o gol pode ser que o Dorival mude. Não porque foi mal o Bento, porque o Bento não foi 100% mal. Ele teve falhas. Mas é porque o Dorival, se tem uma posição que ele pode mexer, é essa, né? E a gente não sabe até onde vai a lesão do Ederson, né? Pode ser que a lesão dele seja, né, mais grave, que ele precise ficar mais tempo e isso pode comprometer um pouquinho, né? E aí talvez seja o momento de você testar outros goleiros, né, para que você possa ter opções, né? Nada mais do que opções, mas obviamente sem fazer isso, sem precisar queimar.
Como a gente falou, a seleção brasileira não teve tempo para descansar, Dorival já botou todo mundo para treinar no dia seguinte, né? E logo depois desse treinamento a seleção já partiu. A gente já está vendo imagens, inclusive, da partida da seleção da Inglaterra para chegar na Espanha, onde vai fazer um treino somente de reconhecimento lá do estádio, né? Para o jogo contra a Espanha. A seleção deve ser a mesma, tá? Deve ser a mesma. Pelo que o Dorival falou, ele não deve fazer modificações intensas, não. Não de cara, não a priori. Ele foi muito claro quando disse que não gosta de avaliar jogador com um jogo só, né? E que fazer modificações agora poderiam passar falsas mensagens de ideias que ele não está tendo. Mas, enfim, essa é a seleção que deve estar indo novamente. Eu acho muito, muito difícil que ele faça modificações. Ele deve insistir, sim, com o Rafinha, até para dar uma outra oportunidade, deve deixar o Rodrigo ali no meio, até porque a seleção não foi mal, não foi 100% mal. Obviamente pode ter umas modificações ou outras, mas a priori, saída não. Deve ser a mesma equipe, sim. Tá aí imagens da seleção brasileira, né, partindo para a Espanha. Quando chegou na Espanha, foi apresentado todo o uniforme por conta das questões de racismo que a gente vê, né, que a gente está vendo aí, essas coisas lamentáveis de racismo que a gente viu. A seleção brasileira está vendo aí, ó, uma só identidade, está trazendo aí uma mensagem para o mundo unificada para mostrar que o Brasil está junto com todo o drama que está sentindo o Vini Júnior. Inclusive, não é só o material físico, não é só a mensagem que está sendo passado extracampo. A seleção brasileira, inclusive, deve estar trazendo aí, ó, a gente tem imagens do novo do uniforme, né, do agasalho, na verdade. É um agasalho especial preparado com essa situação toda que aconteceu com o Vini Júnior, que vem acontecendo de forma constante ali com o Vini Júnior. Então a seleção brasileira está trabalhando muito essa questão da imagem que vem afetando, sem sombra de dúvidas, o Vini Júnior. Inclusive, a gente vai trazer um trecho agora da coletiva do Vini Júnior, que falou sobre isso, né? E falou até coisas preocupantes. Ele chegou a dizer, por exemplo, que poderia, inclusive, já pensou e já passou na cabeça dele, Vini Júnior, deixar o futebol, né, parar de jogar, porque está sendo uma parede, né? Ele chuta coisa na parede e a bola volta na cara dele, assim. Ele está sendo muito mais penalizado por essa briga que ele está tendo contra o racismo do que beneficiado com toda essa situação. Vamos ouvir o que ele falou rapidinho? A gente separou um trechinho bem curtinho aqui para vocês ouvirem o que o Vini Júnior falou. Vamos ver. Ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. É desgastante, porque você está meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. Pois é, foi uma coletiva bem intensa, inclusive ele se emocionou, chorou, enfim, de fato é lamentável, né? Aquilo que a gente vem acompanhando enfim, não tem nem palavras para a gente falar sobre essa situação, a não ser condenar. E sem sombra de dúvidas, isso está sendo ruim para a carreira dele. A gente sempre espera esse apoio que a seleção brasileira como um todo está dando ao Vini Júnior. É extremamente importante. Então é isso, galera. Essas são as informações atualizadas. Amanhã a gente deve voltar com um novo boletim, trazendo todas essas informações, mas a grande notícia talvez seja essa. Primeira identidade visual que a seleção brasileira vai entrar no jogo contra a Espanha. É lá na Espanha que estão acontecendo com mais intensidade esses casos, e a seleção brasileira vai chegar para dar uma resposta, né? Uma resposta efetiva com relação a essa situação, para mostrar que está todo mundo junto com o Vini Júnior. Queria saber até a sua opinião. Deixa aí nos comentários, que no próximo vídeo que a gente soltar amanhã, a gente vai trazer também outras coisas e com informações mais apuradas. Mas a priori o que a gente viu é isso. Dorival Júnior deu uma coletiva, você viu a coletiva do Vini, né? Mas você não viu, a gente deve postar amanhã a coletiva do Dorival, onde ele fala sobre a possibilidade de alteração da seleção, testar outros nomes. Ele diz que não gosta de avaliar, né? Não gosta de avaliar jogador por um jogo só, ele gosta da continuidade, do trabalho, tentar corrigir os erros daquilo que ele disse que não soou bem, que acabou não funcionando da forma como ele gostaria, e que, sem sombra de dúvidas, deu todos os indícios na coletiva de que não vai fazer modificação. Porque também, de uma forma ou de outra, a seleção foi bem, né? E precisa dessa identidade. Agora,
precisamos lembrar de outra coisa. As seleções europeias estão fazendo suas últimas convocações antes da Euro, né? O Brasil não. O Brasil ainda tem 2 amistosos, né? Além desse da Espanha, ainda tem mais 2 para fazer testes e fazer a convocação para a Copa América. Então o Dorival ainda tem um tempo, tanto para observar outras pessoas, outros jogadores para essas funções, como também para fazer testes no time que joga, né? No sistema, alteração do sistema, modificação. Enfim, tem tempo ainda para o Dorival corrigir isso e muito provavelmente a seleção deve ser a mesma. A gente vai ficando por aqui, vai trazer novas informações. A gente agradece demais o carinho de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para a gente continuar fazendo esse trabalho aí bacana. E lembrando, tá? Terça-feira, 17h30 é o jogo e a gente começa a nossa transmissão de 1h30 da tarde, tá? 13h30 a gente tá começando aqui a nossa transmissão, aí vai ter muito debate, muita discussão. Eu convido você, se você nunca acompanhou uma transmissão aqui da gente, vem pro nosso canal, que a nossa transmissão é massa, vocês participam bastante. A gente lê vários comentários, fazemos debates em cima dos comentários que vocês fazem, então isso é extremamente importante. Meu nome é Thiago Corrêa, fico muito feliz por vocês terem acompanhado esse vídeo até o final. Não se esquece, deixa o like e se gostou, se inscreve no canal, porque a gente faz transmissões esportivas das mais variadas, de seleção brasileira aos campeonatos regionais. O Na Rede está sempre presente, passando inclusive pelo internacional, né? Tem aí Champions League, tem Premier, tem La Liga, enfim, será muito bom ter você aqui com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like que é muito importante pra gente. Beleza? Valeu, galera, até a próxima.